Capítulo 462, Leis diferentes. Tradução, do Coran Revisão, 0 QC, Atrocítios. A árvore crista de ferro tinha uma casca que era tão dura quanto o metal. Os seus fluidos eram materiais que eram usados para produzir símbolos de inscrição. Lin Ming já havia procurado especificamente por isso e ele não encontrou esse tipo de árvore registrada nos arquivos do continente da queda do céu. Ele nunca esperava vê-las neste mundo em colapso. Milímetro. O que há de errado? Mukianil perguntou. Nada. Acabei de lembrar que esta árvore está registrada em alguns textos antigos que eu li uma vez. Lin Ming inventou uma desculpa para esquivar a questão. Ele não queria mencionar o reino divino para Mukianil. Mukianil assentiu, sem perguntar mais nada. Este trecho de floresta imaculada estava muito quente e o ar estava densamente úmido. As folhas nas árvores e arbustos esticavam como leques gigantes e a grama verde era alta e grossa. Havia videiras espessas que se enroscavam em torno de tudo, como uma massa de pitons sibilando. As grandes árvores atravessavam pelos céus. O ar estava cheio de um leve aroma arborizado de ramos e folhas. Por causa da sombra das árvores, a visibilidade era muito baixa e não importava quão grande fosse a percepção, não podia ser usada, nem alguém podia voar. Era impossível ver claramente qualquer caminho à frente, nem era possível distinguir as direções. Nesta floresta imaculada, não era diferente de ser cego. A supressão de verdadeira essência no chão é muito mais forte do que no ar. 70% da minha verdadeira essência está sendo suprimida. Quando estavam no alto do céu, sua verdadeira essência só havia sido suprimida em 40%. Mas agora que estavam no chão, sua verdadeira essência estava sendo suprimida em 70%. Eles já haviam perdido a maior parte de suas forças. Lin Ming revolveu silenciosamente o Crônica Divina Proibida do Pássaro Vermilhão. Sem surpresa, ele descobriu que sua verdadeira essência foi comprimida em 70%. Quando ele mudou para revolver a fórmula do verdadeiro caos primordial, ele mantinha alguma esperança de que um milagre pudesse ocorrer. No entanto, mesmo este método de cultivo que veio do reino divino não pôde libertá-lo das imposições feitas por estas estranhas regras do mundo. Sua verdadeira essência ainda era suprimida por cerca de 70%. No entanto, o meridianos de combate das virtudes caóticas era um método de cultivo que refinava o corpo de alguém, a verdadeira essência era apenas parte da eficiência de combate. A formidável força de Lin Ming também estava em sua grande força física e seu corpo de carne e sangue que era tão resistente como um tesouro. Lin Ming subitamente apertou os punhos e suas juntas estalaram. As leis deste mundo são capazes de suprimir a verdadeira essência, mas essas leis tirânicas não podem suprimir a força do corpo. Tenho algumas vantagens, mas comparado com uma potência do reino núcleo rotativo, não vale a pena nem mencionar. Quanto aos mestres nas etapas da destruição da vida, nem sequer se pode pensar nisso. A diferença de força entre o reino Xiantian e reino núcleo rotativo era enorme. Mesmo um talento de nível santo como Mukianil com seu cultivo no nível de pico do reino Xiantian era apenas capaz de se comparar com uma potência no nível inicial do reino núcleo rotativo. Quanto a Lin Ming, o limite de cultivo era muito superior. Um mestre do nível avançado do reino núcleo rotativo, mesmo que sua força fosse suprimida até 30% do que costumava ser, ainda poderia matá-lo instantaneamente. Não se podia voar, não podia ver claramente o caminho, a percepção era limitada e falha. Nesta floresta, um artista marcial era algo semelhante a um mortal, era impossível descobrir para onde ir. Mukianil percebeu que já havia sentido essa sensação indefesa há muito tempo. Em transe, pensou quando estava na base de montanha-choque do trovão. Naquela noite, ela e Lin Ming estavam juntos. Ela perdeu a capacidade de voar e também estava gravemente ferida.
Eles deveriam caminhar em direção ao centro desse mundo em colapso, mas com o passar do tempo, ambos se ficaram um pouco desorientados. Muqianyu observou subconscientemente Lin Ming. Lin Ming hesitou por um momento e depois disse: "Aguarde-me aqui." Quando ele falou, ele saltou imediatamente em uma grande árvore. Emprestando o efeito de alavanca no tronco pelos seus galhos, Lin Ming saltou novamente. Depois que ele pulou algumas vezes, sua figura desapareceu na densa cobertura. Era verdade que ele não podia voar neste mundo. No entanto, para Lin Ming, pular em árvores era tão simples como respirar. Enquanto ele estava na copa da árvore, sua linha de visão já não estava bloqueada. Lin Ming rapidamente descobriu a parede espacial atrás dele e conseguiu discernir a direção aproximada do centro deste mundo. No entanto, esta era apenas uma medida temporária. À medida que avançavam, ele não conseguiria mais ver a parede espacial e eles se perderiam de novo. Lin Ming olhou para os céus. Este mundo não tinha sol, mas ainda havia luz solar. Ele não sabia de onde vinha, só que o céu era o mesmo que o pequeno mundo em colapso em que tinha estado antes. Havia todos os tipos de rochas cinzentas grandes e pequenas que flutuavam no ar e eram suspensas em longas correntes que cercavam a terra. Lin Ming lembrou-se desta forma extremamente singular das rochas e silenciosamente esperou lá. Uma hora passou lentamente. Lin Ming teve muita paciência. Durante esta hora, a posição dessas rochas não havia mudado. Lin Ming silenciosamente gravou a posição das rochas em sua mente e depois saltou da copa das árvores. Eu decorei o formato das rochas no céu. Podemos caminhar nessa direção e, depois de algumas milhas, posso pular de volta para comparar. Embora não seja muito preciso, é muito melhor do que nós ficarmos vagando sem rumo. Muqianyu olhou para Lin Ming com surpresa e, em seguida, silenciosamente assentiu de acordo. Embora Muqianyu fosse surpreendentemente forte, ela tinha experiência zero sobrevivendo ao ar livre. Quando ela estava ao lado de Lin Ming, ela sempre sentia uma sensação de tranquilidade em seu coração, como se qualquer desafio ou problema pudesse ser facilmente resolvido com Lin Ming. Os arbustos e as videiras desta floresta eram muito exuberantes e espessas. De vez em quando, Lin Ming e Muqianyu teriam que cortá-los com suas espadas e sabres, a fim de abrir caminho. Essas plantas eram de tempos antigos. As hastes eram anormalmente duras e cortá-las era relativamente difícil. Milímetro. Os olhos de Lin Ming de repente se abriram em alerta. Ele imediatamente virou e deu um soco atrás dele. Bang! A verdadeira essência vibrante entrou em erupção. Um escorpião preto de 4 ou 5 pés de comprimento teve a cabeça aberta pelo punho de Lin Ming e fluidos pretos salpicavam. No entanto, esse escorpião era incrivelmente resistente. Mesmo que sua cabeça estivesse aberta, sua cauda ainda varreu, atacando direto entre os olhos de Lin Ming. A luz de uma espada brilhou e a cauda do escorpião foi cortada em pedaços no ar. Muqianyu só havia se movido um pouco e então sua espada voltou imediatamente para a bainha. Apenas a luz do movimento de sua espada tinha sido vista. Esta é uma besta viciosa dos tempos antigos. Lin Ming olhou para o cadáver do escorpião tremendo no chão. A vitalidade deste escorpião era simplesmente muito tenaz. Durante os tempos antigos do continente da queda do céu, os tipos de bestas viciosas que existiam eram muito mais próximos das do reino divino. Elas eram muito mais fortes que as bestas viciosas que existem hoje e muito mais perigosas. As leis deste mundo eram como um sistema autônomo e eram completamente diferentes das do mundo exterior. Após inúmeras dezenas de milhares de anos, as bestas viciosas que ficaram presas neste mundo principal se multiplicarão e se procriarão por gerações, quem sabia o tipo de mudanças que tinham sido produzidas. O escorpião não era muito assustador. Foi simplesmente surpreendente. Eles desconheciam quais outros perigos existiam nas profundezas desta floresta.
Quanto à entrada neste mundo, isso era de 20 a 30 mil pés no ar. Agora que ninguém poderia mais voar e ninguém poderia pular tão alto, o caminho para o mundo exterior estava fechado para eles. Ninguém poderia dizer se eles iriam encontrar uma oportunidade de sorte ou entrar em seus túmulos enquanto eles caminhavam para frente. Vamos nos apressar e sair desta floresta. Lin Ming acabara de falar quando ouviu uma série de galhos quebrando em sucessão. Os arbustos à sua frente tremeram violentamente, como se algo estivesse prestes a avançar. Lin Ming tirou o lança divina do cometa roxo e Mu Qianyu também preparou sua espada longa, ambos em completo alerta. Roar! Os arbustos de repente se separaram. Uma pantera negra com chifres longos voou para fora. Sem dizer uma palavra, Mu Qianyu cortou. À medida que a espada dela cortava, uma onda visível de energia do fogo comprimida na espada se espalhava. Clang! A pantera negra foi cortada por Mu Qianyu, mas o ataque contra o corpo fez um som de metal atingindo o metal. Sua velocidade diminuiu um pouco e um fio de sangue saiu. O leopardo estava irritado. Tornou-se mais feroz, mais louco e avançou rapidamente em direção a Mu Qianyu. Mu Qianyu ficou assustada. Ela não sentiu uma aura forte da Pantera Negra há um momento e pensou que poderia atacar casualmente para matá-la. Apesar de ter machucado, ela apenas arranhou aquela Pantera Negra. As bestas viciosas nesta floresta tinham um poder defensivo horripilante e sua verdadeira essência foi suprimida demais. Lin Ming agarrou a lança divina do cometa roxo e avançou, bloqueando a rota de ataque da Pantera Negra. Tenha cuidado! Mu Qianyu gritou, ela temia que Lin Ming fosse ferido. Lin Ming deu um grito alto e os quase 70% da força do seu refinamento medular explodirão. Como sua verdadeira essência foi comprimida para 30%, era melhor se ele usasse ataques com base na força pura. Ele segurou a lança nas duas mãos e impiedosamente varreu. Bang! Com um som forte e explosivo, a Pantera Negra foi enviada voando de volta por Lin Ming. A Pantera Negra era como uma flecha que foi atirada. Ela esmagou uma série de árvores, cortando-as e soltando ondas de uivos doloridos. A Pantera Negra levantou mancando no chão cheio de galhos e folhas quebradas. Sua cabeça estava coberta por sangue e olhava para Lin Ming com medo, ficou simplesmente horrorizada com a força anormal de Lin Ming. A Pantera Negra se virou, mancando enquanto escapava. Que defesa forte e resistente! Lin Ming ficou atônito. Nesse ataque de lança ele sentiu como se ele tivesse atingido um enorme pedaço de ferro. Embora ele fosse muito mais forte do que a Pantera Negra, se ele tivesse tomado seu próprio ataque de lança sem a verdadeira essência protegendo seu corpo, seus ossos teriam sido quebrados. No entanto, essa Pantera Negra que não tinha nenhuma flutuação de verdadeira essência em seu corpo foi realmente capaz de usar seu corpo físico para suportar tal ataque. Mu Qianyu olhou para Lin Ming com surpresa. Ela não esperava que o ataque de Lin Ming fosse tão forte. Irmão aprendiz Júnior Lin, o progresso da sua força avançou muito rápido em tão pouco tempo. Mesmo eu não consigo ver o quão longe você chegou. Lin Ming balançou a cabeça, não é tão exagerado. É só que o método de cultivo do reino treinamento corporal que eu pratiquei não foi tão suprimido pelas leis reguladoras deste mundo. Mas essas bestas viciosas têm corpos tão fortes e, no entanto, eles nem usam verdadeira essência. Depois que Lin Ming falou, Mu Qianyu percebeu o problema. Essas bestas viciosas tinham uma força de defesa e ataque extremamente alta, mas seus corpos estavam vazios de qualquer verdadeira essência. Eles eram completamente diferentes das bestas viciosas normais que existiam no continente da queda do céu. As diferentes leis deste mundo também produziram diferentes sistemas de cultivo. As criaturas nesta floresta têm corpos extremamente formidáveis. Não são apenas as bestas, mas mesmo as árvores e as plantas são anormalmente resistentes.
Eu não sei o que vamos encontrar enquanto continuamos. Essa pantera negra pode até não ser considerada forte. Poderia até haver bestas viciosas mais fortes à frente. O tom de Mukianil estava tingido de preocupação. Ela não sabia como sua mestra e os outros estavam indo. Enquanto ela se preocupava, um som alto veio do fundo da floresta, seguido por uma voz alta que ecoou através das árvores: todos os artistas marciais são bem-vindos para vir comigo. Esta floresta é muito estranha, mas se trabalharmos juntos, podemos sair daqui e depois procurar oportunidades de sorte. Ninguém sabia se aquele que falava usava uma habilidade secreta, mas sua voz era como uma onda do mar, se espalhando para uma distância muito grande. Nesta floresta, a verdadeira essência foi suprimida para 30% do que costumava ser. Mesmo a percepção foi suprimida e era difícil distinguir exatamente em que direção estavam. Assim, os artistas marciais que haviam se espalhado e estavam concorrendo uns contra os outros naturalmente pensavam em se unir.